A lei da preparação prévia. Os corredores sempre fazem exercícios de alongamento antes de uma corrida. Os componentes de uma orquestra sempre afinam seus instrumentos antes de um concerto. E aluno e professor também precisam de uma preparação prévia. A lei da preparação prévia é a seguinte: o processo ensino-aprendizagem é mais eficiente se tanto o professor como o aluno estão previamente bem preparados. Isto tem a ver com um dos maiores problemas que os professores enfrentam. Os alunos chegam à sala de aula frios. Suponhamos que alguém esteja lecionando o livro de Isaías para uma classe de adultos, na escola dominical. Num certo domingo, ocorre um milagre. Ele vai dispor de toda uma hora, 60 minutos, para ensinar. É que nesse dia não vai haver abertura da escola. Então ele conta com um bom tempo para desenvolver seu trabalho. E principia dizendo: vamos abrir em Isaías 27. Logo os alunos começam a pensar: o que será que há nessa passagem, Isaías 27? Quem sabe? E quem me importa também? Mas se esse professor for competente e crer firmemente no valor do ensino desse capítulo para a nossa vida hoje, reconhecerá que não se trata apenas de conhecer bem um texto, mas também aplicá-lo ao seu viver. E pouco a pouco a classe vai se aquecendo e começa a apreciar o estudo. Aliás, à medida em que se aproxima o final da aula, começam a ocorrer-lhes diversas perguntas. A passagem estudada aborda vários problemas em questões pertinentes à vida deles. O estudo desperta neles um profundo interesse. Mas o tempo acabou, terminou a aula. No domingo seguinte, o professor entra na sala e diz: vamos abrir em Isaías 28. O que será que é Isaías 28? Não sei. Que me importa? E é dessa maneira que eles, classe e professor, vão rompendo pelo livro. Gostaria de sugerir aqui uma forma alternativa de trabalho, para se obter maior proveito do tempo de aula. Não esperar pelo início da aula para despertar interesse nos alunos. Vamos antecipar isso, para que quando os alunos chegarem na sala, já venham com a mente em ação. Então é só continuar. E assim, quando se encerrar a aula, eles próprios terão descoberto as respostas de suas perguntas, bem como a solução para os seus problemas, e se sentirão motivados a continuar estudando o texto, sozinhos ou em companhia de alguém, ou em companhia de outros. Tarefas proveitosas. A lei da preparação prévia constitui a base para se dar tarefas para casa, mas pode ser que a menor menção disso o leitor tenha uma crise de paranoia. Irmão Hendricks, o senhor não conhece minha classe. Eles não vão fazer tarefas. É pura perda de tempo. Posso garantir-lhe que se você não lhes passar tarefas, não as farão mesmo. Mas por que não experimentar para ver como se comportam? Quero oferecer aqui algumas sugestões sobre o assunto. Pensemos numa situação típica para muitas classes. O professor acha-se totalmente preparado, isso é, estudou muito bem uma determinada passagem da Bíblia. Os alunos, ou pelo menos a maioria deles, não a leram, nenhuma vez nos últimos 6 meses. O professor chega cheio de entusiasmo, pois descobriu nela soluções para muitos problemas e indagações pessoais, mas eles chegam sem nada. Essa situação se repete também em muitos sermões de domingo. Em minha opinião, é a maior falha do ministério de pregação. Os ouvintes se acham muito pouco preparados para o que vão ouvir, bem como para o que segue depois. Então vamos meditar ligeiramente sobre o valor da tarefa para casa. Vejo nela 3 vantagens. A tarefa coloca o pensamento em movimento. A tarefa é uma espécie de aquecimento mental. Quando a aula começa, a mente do aluno já está pré-aquecida. O aluno passa a ter um ponto de partida. A tarefa é a base sobre a qual o professor pode edificar a lição. Conhecendo a passagem previamente, o aluno já percebe as dificuldades dela, as questões que aborda e como ela se aplica em sua vida. Já tem indagações sobre o assunto. Sua curiosidade está despertada. O aluno aprende a estudar a Bíblia independentemente. Este é o principal benefício de uma tarefa bem elaborada. O aluno cria o hábito de não apenas ouvir o ensino da palavra, mas de estudá-la ele mesmo. E observe o que acontece depois.
Lembremos que nossa meta como professores é formar estudiosos da Bíblia para o resto da vida. Nossa aula deve ser apenas uma forma de estimulá-los a isso. Não pode tomar o lugar desse estudo particular. E a única maneira pela qual poderemos levar os alunos a se entusiasmarem com a palavra de Deus é incentivá-los a explorar suas verdades por si mesmos. Quais as características de uma tarefa bem elaborada? Em primeiro lugar, ela precisa ser muito criativa e não apenas uma tarefa para se fazer em casa. Isso quer dizer que, ao prepará-las, precisamos ter um objetivo definido, o que vai exigir de nós longo tempo de preparação, pois uma tarefa bem elaborada não cai do céu em nossa mão. Segundo, ela precisa levar o aluno a pensar. Deve conter mais questionamentos do que respostas. Deve forçar o aluno a exercitar a mente. Reconheço que esse exercitamento pode ser doloroso, mas é também muito proveitoso, se feito sob a direção do Espírito Santo de Deus. Terceiro, temos que dar tarefas plausíveis. Não adianta darmos trabalho que esteja acima da capacidade do aluno. Mas como devemos agir se, apesar de termos passado tarefas criativas, tarefas que provocam reflexões que estão dentro da capacidade dos alunos, mesmo assim eles não as fizeram? Uma solução simples: incluir no período da aula a exemplificação da tarefa. Vamos escrever no quadro uma pergunta bem interessante, dessas que levam o aluno a pensar. Em seguida, leiamos uma passagem bíblica que responde a essa pergunta. Precisamos ter o cuidado de apresentar as coisas nessa ordem. Primeiro a pergunta e depois o texto, para que eles saibam o que devem procurar na passagem a ser lida. Outra solução: levá-los a discutir suas experiências. Vamos perguntar quais os problemas que estão enfrentando no momento em casa, no trabalho ou na escola. Certa vez experimentei fazer isso numa classe de casais, considerada muito problemática. Haviam-me dito: aquela turma não fala nada em sala, não gosta de fazer tarefas, não faz nada. Não fala, não faz, não faz. Obrigado pela informação, respondi. No primeiro dia em que fui dar aula para a turma, distribuí entre eles alguns cartõezinhos em branco e expliquei. Olha aqui, gente, tenho muita confiança em vocês. Sei que cada um teve um tipo de formação, as atividades e ocupações são diferentes, etc. Então quero que me responda uma coisa. Se vocês soubessem que poderiam receber agora a solução de 3 problemas sérios de sua vida, quais seriam os 3 que citariam primeiro? Não é preciso assinar, apenas escrevo quais os problemas que mais os inquietam no momento. Dei alguns minutos para escreverem e depois recolhi os cartões. Olhei-os e em seguida pus-me a ler alguns em voz alta. Não demorou muito e alguém comentou: acho que nós deveríamos conversar sobre essas coisas na classe. Daí a pouco estavam todos envolvidos e tive dificuldade em encerrar o debate. Certo dia, um dos alunos da classe disse: não sei bem se posso falar disso aqui, mas para ser sincero, na quinta-feira, eu e minha mulher chegamos à conclusão de que se não conseguirmos acertar os ponteiros, vamos nos separar. É claro que esse tipo de comentário pode jogar a casa abaixo, e foi o que sucedeu. Houve um debate bastante acalorado. Afinal, se as pessoas não puderem expor esse tipo de problema numa classe de aula dominical ou no grupo de estudo bíblico, onde é que poderão conversar sobre ele? Estudos têm demonstrado um fator muito interessante. Existe uma relação inversamente proporcional entre a previsibilidade de nossos atos e o impacto que podemos causar. Quanto maior for essa previsibilidade, menor o impacto que causamos. E do mesmo modo, quanto menor a previsibilidade, maior o impacto. Observemos, porém, que isso diz respeito a métodos, não a práticas morais. A ilustração clássica desse princípio é a vida de Jesus Cristo. Ninguém nunca podia predizer o que ele iria fazer. Certo dia, os herodianos e fariseus se juntaram, e eles eram pessoas que nunca se juntavam, a ponto de nem caminharem no mesmo lado da rua, a não ser para combater um inimigo comum. Mas por causa daquele homem revolucionário, eles se juntaram dizendo: vamos pegá-lo nessa questão do tributo. Afinal, os herodianos são favoráveis ao governo romano e os fariseus são antagônicos a ele.
Então vamos fazer-lhe uma pergunta sobre isso. Se ele disser que é favorável ao pagamento do imposto, nós o pegamos. Se ele disser que é contra, vocês o pegam. Vamos lá. Foram à procura de Jesus e disseram: Mestre, devemos ou não pagar tributo a César? Tem uma moeda aí? Indagou Jesus. Uma moeda? Claro, aqui está. E lhe entregaram uma moeda. De quem é essa inscrição nela? Perguntou ele. É de César, responderam. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram estupefatos e foram saindo dali. Alguns passos mais adiante pararam e se puseram a cochichar uns com os outros. Quem foi que teve a bela ideia de fazer aquela pergunta boba para ele, hein? Jesus era imprevisível demais. Perto dele ninguém ficava entediado. Mas é triste assistir a alguns cultos, classes de escola dominical e de estudo bíblico em nossas igrejas. Tudo é tão previsível que se pegarmos no sono e acordarmos 10 minutos depois, eles estarão exatamente onde achávamos que iriam estar. É como disse certo bispo da igreja anglicana. A todo lugar onde Paulo ia, sempre havia ou um tumulto ou um avivamento. Mas eu, aonde vou, sempre servem chá. E o que acontece nos lugares aonde você vai? Lutando contra o silêncio. Você já olhou para um cachorro e lhe dirigiu uma pergunta muito séria? Qual foi a reação dele? Pois é, essa é a reação que obtenho em algumas classes onde faço certas perguntas. A expressão silenciosa de um cachorro. Então penso, talvez eles não tenham entendido. E faço a mesma pergunta usando outras palavras. A reação continua a mesma. Já houve até o cúmulo de alguém me dizer: nós não temos de falar nada aqui. Você que é profissional no assunto, diga você. Mas vocês são os profissionais na vida. Eu acredito em vocês, gente. E quero que se expresse e diga o que pensa. Eu quero ouvir o que vai pela cabeça de vocês. Repita a pergunta e fico calado. Os alunos começam a sentir o peso do silêncio. Alguns tossem, mas sou paciente. Posso esperar o tempo que eles quiserem. Por fim, alguém diz: olhe, vou dizer o que estou pensando. Talvez não seja a resposta certa, mas acho que está derrubada a barreira. Após anos de observação, descobri que a maioria dos alunos adultos, sejam advogado, atleta, profissional, operário ou qualquer outro tipo, já selecionei para todos eles e todos são iguais nesse ponto, não confia muito na sua compreensão da Bíblia e por causa disso não gosta de falar em sala de aula. Como resolver esse problema? Quando comecei a trabalhar com os jogadores de futebol americano dos Cowboys de Dallas, disse-lhe: rapazes, vamos aprender a estudar a Bíblia. A reação deles foi engraçadíssima. Dr. Hendricks, sabe o que é? O senhor não está entendendo, nós somos jogadores de futebol. Um dos jogadores da defesa afirmou que os atacantes nem sabiam ler, mas consegui fazer com que lesse a Bíblia e orientei-os sobre como encontramos as lições dela. E a cada vez que achavam uma delas, por mais elementar que fosse, eu me mostrava todo empolgado. O segredo de estudo bíblico é este: ensinar aos outros o que devem procurar nas Escrituras, e na certa eles o encontrarão. Quando os alunos confiam em nós, nossa função é utilizar essa confiança para levá-los à autoconfiança. E quanto maior for a confiança que tiverem em nós, maior será a possibilidade de atingirmos esse objetivo. Isso não é muito fácil, pois alguns deles já estão nessa classe há anos. Cristalizaram a ideia de que a eles cabe receber tudo prontinho do professor, e a tarefa deste é dá-lo a eles. Quanto aos alunos que têm receio de participar da aula, temos que fazer duas coisas: insistir para que participem e, assim que o fizerem, demonstrar satisfação pela participação deles. Tenho dito sempre aos meus alunos: vocês precisam entender que na minha aula a única pergunta boba é a que não é feita. É como uma farpa que se não tira. Dá pus. Então ninguém vai rir de perguntas nem de comentários feitos aqui. Qualquer coisa que disserem será levada muito a sério. E sempre que alguém diz algo, comento: ótimo, muito obrigado. Ou digo: interessante, já estudo a Bíblia há muitos anos, mas nunca tinha enxergado isso nessa passagem. Foi ótimo, muito obrigado. Ou então, sua pergunta foi uma das mais inteligentes que já ouvi com relação a esse texto. Devemos acolher alegremente tudo que disserem e valorizar bem aquilo que dá a contribuição.
E alguém também em nossa classe diz: a pergunta que vou fazer talvez seja muito boba, mas vou fazê-la assim mesmo. Tem muito tempo que estou querendo perguntar isso. Estamos nos fazendo um grande elogio. Está nos fazendo um grande elogio. É que soubemos criar a atmosfera de liberdade, na qual os alunos sentem-se estimulados a fazer perguntas que antes tinham receio de externar. Perguntas difíceis. Como agir quando um aluno nos pergunta algo que não sabemos? A resposta do professor é muito importante, pois parece que o lema de muitas classes é melhor ficar de boca fechada e deixar que os outros pensem que sou burro, do que abrir a boca e tirar-lhes a dúvida. Por isso, melhor é dizer: sua pergunta é ótima, mas ainda não tenho uma resposta para ela, mas vou tentar estudá-la para responder depois. É possível que todos nós nos lembremos de professores, talvez até da faculdade, que responderam a perguntas por meio de reticências. Bom, o caso consequentemente, como se fosse, a maioria dos entendidos do assunto diria que, e por aí vai. E a essa altura o aluno já está pensando: aposto que ele não sabe a resposta. Meu melhor professor da faculdade era uma das maiores autoridades do Novo Testamento. Certo dia na aula, um aluno fez-lhe uma pergunta e ele respondeu assim: rapaz, essa é a pergunta mais profunda que já me fizeram nos 36 anos que leciono. Mas não posso dar-lhe uma resposta agora, porque se a desse seria muito superficial. Vou estudar o assunto e depois lhe responderei. Alguém tem mais alguma pergunta boa como a desse rapaz? Não precisamos tentar tapear ninguém. Não precisamos ter acanhamento de dizer: não sei. E quanto às perguntas perigosas, acredito que esse deve ser o ponto forte daqueles que conseguem mais sucesso no trabalho com incrédulos. Sabem responder tais perguntas sem cair na defensiva. Certa vez eu estava dirigindo uma classe de estudos bíblicos para incrédulos. Estudávamos o Evangelho de Marcos. A certa altura um rapaz levantou a mão e disse: o senhor não está querendo dizer que Jesus Cristo é Deus, está? Como essa pergunta seria respondida na maioria de nossas igrejas? A resposta é de uma suma importância, pois o que está em jogo é a salvação de uma alma. Respondi assim: Jim, essa sua pergunta é ótima, pois toca exatamente no âmago da questão. Tem tudo a ver com o que estamos estudando. Será que todo mundo ouviu o que ele disse? Quer repetir a pergunta, Jim? Recebendo uma reação positiva para tal pergunta, uma pessoa como Jim talvez nem ouça direito as respostas que demos. O que ele captará principalmente será nossa atitude para com ele, e é assim que o ganhamos. Mas se lhes dermos uma resposta fulminante, provavelmente ele nunca mais perguntará nada, e pode até nem aparecer mais no estudo bíblico. Como controlar os monopolizadores? O que fazemos quando um aluno começa a monopolizar a discussão do assunto e se mostra resistente ao controle do professor? Quero sugerir um plano em 3 etapas. Primeiro, manifestar apreço pela contribuição dele. Será bom conversar com essa pessoa particularmente e dizer-lhe: aprecio imensamente sua participação na aula. Se eu quisesse que todos os alunos participassem como você, ficaria muito feliz. É possível que ninguém nunca lhe tenha dito isso. A maioria dos dirigentes lhe dirige um olhar carrancudo, como querendo dizer: quer calar a boca? É claro que ele não atende, mas entende bem a mensagem. Segundo, pedir a esse aluno um favor. Você já observou que há muitas pessoas que não participam do debate? Será que pode ajudar-me a fazer essa gente entrar na discussão? Você poderia cooperar comigo nisso. Modere seus comentários um pouco. E vamos ver se o resto da classe se envolve no estudo como você. Esse método tem um efeito fascinante. Por último, dirigir a ele uma pergunta, bem no meio da aula. Pode ser a primeira vez que alguém lhe faz uma pergunta, e ele entenderá claramente que apreciamos de fato o que ele tem a dizer. Fiz isso certa vez com um rapaz que estivera monopolizando as aulas, e ele ficou admirado. O senhor quer que eu responda? E após a aula ele me disse: acho que tenho sido um chato, não é? É mesmo? Repliquei. Por que está com essa impressão? Explicou. A gente percebe isso por aí na atitude dos outros, mas quero agradecer ao senhor porque se interessou em ouvir o que eu queria dizer. Ninguém nunca me tinha dado essa atenção.
Então, em vez de superar a exuberância dele, ganhei-o para o meu lado. E é isso que todos nós queremos. Lecionar é muito interessante, quando temos uma visão correta do que estamos fazendo. Ganhá-los para o nosso lado. Certa ocasião, um aluno me disse que resolvera que iria casar-se algum dia. Pensei, estamos conseguindo alguma coisa aqui, e comentei. Boa ideia. Ótima notícia. Você já sabe mais ou menos que tipo de moça está procurando? Ele tirou da pasta 3 folhas de papel contendo as exigências dele. Estou vendo que você tem pensado bastante no assunto, disse. Sabe, estou escrevendo um livro sobre casamento. Será que poderia emprestar-me a sua lista? O rapaz ficou extasiado. Claro, professor, claro. O que o senhor quiser que eu faça para ajudá-lo, estou às ordens. Eu ganhara aquele aluno para o meu lado. Depois de dar uma lida rápida em sua lista, perguntei-lhe: dessas exigências aqui, quantas você atende? A importância de fazer anotações. Por último, precisamos compreender que a maioria das pessoas não se convenceu ainda do quanto é importante fazer anotações na sala de aula. E talvez nem saiba tomar nota da matéria dada. Se alguém não acredita no que estou dizendo, devia procurar olhar as folhas de papel que são deixadas nas carteiras. Faço isso sempre que vou falar em alguma igreja. É um serviço meio de zeladoria, que ninguém nos pediu para fazer, mas é muito interessante. Se eu mencionar cão esquimó numa ilustração, encontrarei uma folha de papel onde haverá escrita apenas uma palavra, cão. E pode ser que aquela anotação tenha sido feita pela mesma senhora que à saída do culto dissera: sabe de uma coisa? Certa vez eu também tive um cão esquimó. Um bom modo de ensinar os alunos a fazer anotações é ir-lhes oferecendo um esboço básico do conteúdo da aula. Depois, à medida que as aulas prosseguem, vamos tornando os esboços cada vez mais resumidos, de forma a obrigá-los a ir acrescentando as informações adicionais. Daí a pouco, eles já não vão mais simplesmente escrever a palavra cão, mas anotarão todo o ensino da ilustração. Por esse método, treinamos os alunos para ouvir com inteligência. Certa vez dei uma aula de estudo bíblico para profissionais liberais em Dallas. Havia na turma um homem com diversos títulos de doutorado, pessoa muito inteligente, muito procurado para consultoria, e que havia estudado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Enfim, atributos mentais não lhe faltavam. No entanto, assistia às aulas ali sentado quieto, com os olhos abertos, mas as mãos paradas. Certo dia, na hora do cafezinho, aproximei-me dele. Ouvi dizer que estudou no ITM, comentei. É verdade, replicou. Gostou? Foi um curso excelente. Costumava fazer anotações nas aulas? Quer dizer, lá no ITM? Claro, tem pilhas e pilhas de anotações. E elas lhe são úteis? Muito. Mas são o meu ganha-pão, instrumento de trabalho. Isso é ótimo. Já pensou em fazer anotações em nosso estudo? Quer dizer, aqui, no estudo bíblico? Não, replicou. Nunca tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia, também acho. Na aula seguinte, ele trouxe uma prancheta de mão e passou a fazer anotações. Um pouco depois de haver iniciado a aula, ele levantou-se e disse: Hengricht, eu queria fazer uma pergunta. E de lá para cá não parou mais de participar. Ele, que antes ficava como que apenas olhando de longe, agora entrou e passou a envolver-se no processo de aprendizagem. Já aprendeu a aplicar as verdades bíblicas à sua vida particular e profissional e participa ativamente dos estudos. Para pensar, algumas perguntas para o professor fazer uma avaliação de seu desempenho ou para utilizar como base para debates com outros professores. Número 1. Ao preparar-se para dar uma aula, que passos você geralmente observa? Qual deles é o mais importante? Qual o de menor importância para você? Número 2. Você acha que às vezes está sendo muito previsível e que, consequentemente, deixando de causar impacto aos alunos? Anote pelo menos umas 6 atividades didáticas que poderia utilizar para sua classe e que seriam radicalmente diferentes do seu método e sua maneira de ensinar. Escreva-as mesmo que ache que não adiantaria utilizá-las. Depois aplique em sua sala as que achar melhores. Número 3. Procure recordar-se de alguma ocasião, quando era estudante, de uma determinada aula em que se sentia vontade de fazer anotações.
O que foi que despertou essa vontade em você? Número 4. Analise as situações propostas abaixo para uma classe de adultos na escola dominical e responda qual seria a sua melhor reação para cada uma delas. 2 alunos da classe, ambos individuais de personalidades fortes. 2 alunos da classe, ambos indivíduos de personalidade forte, estão praticamente discutindo entre si, cada um defendendo um ponto de vista oposto ao do outro, o que diz respeito a um ponto doutrinário secundário, dentro da lição estudada. Em dado momento, você percebe que só você e os dois estão participando do debate, embora os outros alunos estejam apreciando a disputa. Durante a semana, ao preparar a lição de domingo, você encontrou um excelente livro sobre o assunto que vai ser estudado, mas que já se acha esgotado. Deste livro, você tirou uma longa lista de sugestões práticas, muito valiosas, que pretende analisar durante a aula. Mas ao chegar à igreja de manhã, e já ligeiramente atrasado, descobre que a velha máquina Xerox da igreja está com defeito. A classe deve ter início dentro de 2 minutos, e você possui apenas a sua lista de sugestões. Seus alunos não têm o costume de trazer lápis e papel para a aula, e nem de tomar notas. Um visitante, uma senhora que ali comparece pela primeira vez e que aparentemente não conhece bem a nenhum dos alunos, de repente começa a chorar, bem no meio da lição. 2 alunos fizeram a tarefa que você marcou para casa, com muito interesse, e se acham ansiosos para falar dela e debater questões mais profundas que lhes ocorreram durante a semana. Os outros, a maioria, ou não fizeram a tarefa ou a fizeram de forma incompleta. Aliás, todos por razões justas, mas, apesar disso, estão muito interessados em estudar bem o assunto. Uma aluna da classe que se mostra bastante nervosa, de repente, no meio do estudo, diz que se sente muito preocupada com um certo problema e que precisa abrir-se. Informa que ela e uma amiga sua, de longa data, que aliás se acha presente, de repente fica muito vermelha, estão tendo um desentendimento que vem atrapalhando sua amizade e que a amiga se recusou a tentar resolver a questão particularmente. Estude a lista dada para recapitulação, na página 133. Quais os princípios dentre os que são mencionados aí que você tem posto em prática ao ensinar? Qual ou quais deles você sente que precisa melhorar? Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Lucas 6:40, parte B.